E se tudo o que você aprendeu sobre a origem da humanidade estiver propositalmente errado, você já se questionou por que Atlântida é tão popular na mídia, no cinema? E se a maçonaria, a Rosa Cruz e tantas outras sociedades secretas carregarem um segredo que antecede até mesmo a história que conhecemos? Manly P. Hall, um maçom grau 33 que escreveu mais de 150 livros, ousou questionar. E em 1928, com apenas 27 anos, ousou fazer revelações e conexões chocantes que são difíceis de refutar. Hall traçou paralelos entre as pirâmides do Egito e da América, os mitos de deuses civilizadores, os símbolos universais e os templos antigos. Ele não apenas sugeriu que Atlântida existiu, ele mostrou que ela ainda existe, nos alicerces ocultos da nossa civilização. E mesmo com tantas coincidências, paralelos e conexões, você ainda acredita que Atlântida é só um mito relatado por Platão? Hall não foi o único a navegar na história de Atlântida. Muitos outros, como Helena Blavatsky, Graham Hancock, Rudolf Steiner e até mesmo Heródoto, o pai da história, também apontaram na mesma direção. Esse vídeo não é para qualquer pessoa. Assista somente se você tiver a coragem de questionar tudo o que acredita conhecer como verdadeiro. Eu sou Gabriel Alexandre e você está no portal Geometricamente Consciente. Sua participação é essencial para o canal. Dá um like agora, para não esquecer, e comenta aqui abaixo. Você acredita na existência de Atlântida? Se você é novo por aqui, te convido para se inscrever. Esse canal também é seu. Compartilhe esse vídeo nas redes sociais, com grupos e amigos. Você acha que é coincidência mais de 40 civilizações da antiguidade relatarem um dilúvio, relatarem sociedades avançadas em todos os continentes? Como podem civilizações que supostamente nunca tiveram contato entre si construírem pirâmides, compartilharem símbolos em comum, levantarem construções com alinhamentos milimetricamente calculados com estrelas e planetas distantes? Atlântida, Lemúria e Mir, será que não mentiram para você a vida inteira? E se, por trás dos véus do tempo e das ruínas silenciosas das civilizações antigas, existisse um segredo tão vasto, tão antigo, que sua revelação pudesse alterar para sempre o curso da consciência humana? Entre as lendas sussurradas nos corredores esquecidos da história, uma se destaca com um brilho sombrio e persistente: Atlântida, não como um mero continente perdido, engolido pelas águas, mas como o coração pulsante de uma civilização espiritual, cujos ecos ainda ressoam nos alicerces ocultos do mundo moderno. Para Manly Palmer Hall, temos um vídeo completo sobre a história dele aqui no canal. Lembra de assistir depois. Atlântida não foi um mito, foi um drama cósmico, uma alegoria viva sobre o destino da sabedoria divina na Terra. Em suas palavras, a queda de Atlântida não significou apenas a submersão de terras, mas a submersão da verdade. O exílio do conhecimento sagrado para as sombras da memória humana. Hall via o colapso atlante como um evento iniciático global, um rito de passagem cósmico, o momento em que a humanidade, embriagada pelo poder, foi separada do divino. Mas nem todos caíram com a maré. Segundo ele, os verdadeiros guardiões da sabedoria, os iniciados, anteciparam o cataclismo. Como sacerdotes do tempo, fugiram, não por medo, mas por missão, levando consigo os fragmentos da verdade. Eles não apenas migraram, eles semeavam. Esses sábios atlantes, segundo Hall, espalharam-se como raios de uma estrela extinta para os 4 cantos do mundo. No Egito, tornaram-se os fundadores dos mistérios de Ísis e Osíris. Inseriram na arquitetura das pirâmides e na geometria do templo de Luxor.
os códigos silenciosos da ciência espiritual. Na Índia, tornaram-se os rishis, plantaram nos Vedas os ecos de uma sabedoria transoceânica, carregada de mantras, números cósmicos e ciclos da alma. Na América Central, surgiram como Quetzalcoatl e Kukulkan, deuses brancos vindos do mar, que ensinaram astronomia, leis e agricultura, com uma precisão que ainda hoje desafia o ceticismo moderno. Nas cordilheiras do Himalaia, deixaram pistas da sua passagem nas lendas de Shambhala e Agartha, reinos subterrâneos de luz e sabedoria, inalcançáveis ao olhar profano. E na Europa ancestral, manifestaram-se entre os povos megalíticos, inspiraram os druidas, orientaram a construção dos círculos de pedra, como Stonehenge, cujos alinhamentos astronômicos e proporções geométricas ecoam uma ciência anterior à história escrita. Esses mestres não fundaram impérios, criaram escolas invisíveis, usavam símbolos em vez de palavras, mitos em vez de doutrinas, rituais em vez de manuais, transmitiam o saber oculto, como quem acende uma vela em meio à escuridão do mundo. E foi exatamente isso que Platão fez. Para Manly P. Hall, Platão não foi apenas um filósofo, foi um iniciado dos mistérios, um mensageiro do invisível. Seu legado não está nos debates acadêmicos, mas nas entrelinhas dos mitos que ousou revelar ao mundo profano. Quando ele falou de Atlântida nos diálogos do Timeu e do Critias, não estava criando uma fábula, estava cifrando um aviso, ecoando os sussurros de uma linhagem que não podia ser dita em voz alta. Hall via Platão como um dos últimos transmissores conscientes da sabedoria atlante. Alguém que carregava nos olhos o reflexo de templos perdidos e nos lábios a cautela dos que sabem demais. A história de Atlântida, portanto, não é um mito antigo contado por um filósofo grego. É uma lembrança cuidadosamente camuflada, escrita para os que sabem ver. Temos um vídeo completo no canal falando sobre a história secreta de Platão e suas iniciações. Por isso, a história de Atlântida, segundo Hall, não pertence ao passado. Ela pulsa, cifrada, nos pilares da tradição, nas catedrais góticas, nos códices maias, nos yantras védicos e nas colunas do templo maçônico. É um chamado atemporal, aguardando ser decifrado por aqueles com olhos para ver e ouvidos para ouvir. Mas, o que exatamente levou Atlântida ao seu fim? O que representava sua destruição para os iniciados? E, sobretudo, como esse colapso se tornou o ponto de partida para a fundação das maiores civilizações espirituais da Terra? E se estivermos repetindo o mesmo padrão? E se, assim como os últimos Atlantes, estivermos prestes a cair ou a despertar? A tecnologia cresce, mas e o espírito? Talvez, ao compreendermos a queda, possamos enfim reconhecer as ruínas dentro de nós e reconstruir o templo interior que os Atlantes tentaram preservar. Na cosmovisão de Manly P. Hall, o fim de Atlântida não representou apenas a destruição de um continente físico, mas o início de um silêncio sagrado, um silêncio que ressoa como um sussurro eterno entre os mestres do oculto, guardadores de uma sabedoria tão poderosa que precisou ser ocultada dos olhos profanos. Para Hall, os verdadeiros atlantes que sobreviveram ao cataclisma não eram reis ou soldados, eram iniciados, seres que haviam transcendido os limites do ego, dominado as forças espirituais e naturais do universo. Eles não fugiram por desespero, fugiram por sabedoria. Sabiam que a Terra entraria numa longa noite espiritual e que o conhecimento precisava ser protegido. Assim, partiram como semeadores do sagrado, levando consigo os códigos da civilização primordial. E, onde chegaram,
o impossível floresceu. No Egito, foram reconhecidos como deuses, Osíris, Ísis e, sobretudo, Thoth, o escriba dos deuses. Thoth, mais tarde associado a Hermes Trismegistus, é retratado como o portador da escrita, da geometria, da astronomia e dos mistérios. Na Mesoamérica, Maia e toltecas contavam histórias de Quetzalcoatl, uma divindade vinda do mar que trouxe leis, astronomia e códigos morais elevados. Esse padrão se repete nos Andes com Viracocha e no México com Kukulcán, todos eles arquétipos de instrutores atlantes. Na Índia, os Vedas ecoam a ciência espiritual atlante em sua cosmogonia avançada. Os rishis, videntes da verdade, são paralelos aos iniciados atlantes. Suas visões de múltiplos ciclos cósmicos, de eras de ouro e decadência, refletem o mesmo drama que Hall reconhecia em Atlântida: o eterno retorno da sabedoria perdida. No Tíbete e na Ásia Central, os mitos de Shambhala e Agartha, reinos ocultos de mestres iluminados, são, para Hall, os refúgios vibracionais dos sobreviventes. Lugares não necessariamente físicos, mas acessíveis através da consciência espiritual. Verdadeiros santuários da memória atlante. Na Europa ancestral, manifestaram-se entre os povos megalíticos e celtas, inspiraram os druidas e orientaram a construção dos círculos de pedra, como Stonehenge. Seus alinhamentos astronômicos e proporções geométricas ecoam uma ciência anterior à história escrita. Figuras como Hugadarn, Ogma e Taranis ressoam como ecos desses mestres velados. E na Oceania e Polinésia, seus ecos aparecem nos Kupuá, nos Ariki e nos mitos de Riva, uma terra primordial afundada no oceano, lembrada pelos povos. As construções ciclópicas de Rapa Nui, com seus moais enigmáticos voltados ao horizonte, seriam monumentos silenciosos erigidos em honra aos grandes mestres que vieram do céu ou do mar. Ali, a tradição oral fala de navegadores estelares e de um povo luminoso que ensinou os caminhos das estrelas. E os ritos do mana, a força vital que permeia tudo. Mas a herança desses sábios não ficou apenas nas mitologias, ela está impressa em pedra. Hall defende que a arquitetura sagrada ao redor do mundo, pirâmides, zigurates, círculos de pedra, templos esculpidos em granito, são mapas, codificados, livros silenciosos, escritos em geometria e proporção. E se cada pirâmide for um livro sagrado, cada obelisco um ponto de acesso, e se os templos antigos forem, na verdade, mapas dimensionais, que ainda podem ser lidos por quem decifra o invisível. Para Hall, o mais intrigante não era apenas o conteúdo simbólico preservado pelas culturas antigas, mas o fato de que civilizações sem contato entre si, separadas por oceanos e milênios, construíram estruturas similares, veneraram símbolos idênticos e orientaram seus templos para os mesmos corpos celestes. Como explicar que os egípcios, os maias, os chineses antigos e os druidas europeus, todos, em diferentes épocas e contextos, tenham erguido pirâmides, zigurates ou círculos de pedra? Com alinhamentos astronômicos precisos, como compreender que a serpente emplumada de Teotihuacan dialogue com o dragão alado da China? Ou que a cruz ansata egípcia ecoe nos símbolos solares dos incas e dos hindus? Para Hall, essa convergência não é coincidência cultural, é uma assinatura atlante, um reflexo de um saber primordial, disseminado por iniciados que, ao perceberem o fim de sua civilização, transferiram seu conhecimento aos povos locais, por meio da linguagem universal, dos símbolos e da geometria sagrada.
Ele sustentava que essa herança foi preservada, não pela continuidade linear da história, mas pela ressonância arquetípica, que emerge sempre que a consciência humana atinge certos limiares espirituais. O padrão Atlante, portanto, não é apenas um vestígio do passado, é um código eterno que pulsa no inconsciente coletivo da humanidade. Mas Atlântida não foi a primeira nem a única, segundo os ensinamentos esotéricos de Manly P. Hall, e antes dele, de Helena Blavatsky, existiram civilizações ainda mais antigas, cujas memórias se dissolveram nos véus do tempo como névoas arquetípicas. Lemúria, Mu e Hiperbórea. Lemúria, também chamada de continente da aurora, teria existido no que hoje é o Oceano Índico e parte do Pacífico. Lá, disse, floresceu uma humanidade mais etérea, intuitiva, profundamente integrada às forças naturais. Um povo cujo saber era transmitido por vibração direta e cuja conexão com os reinos elementais era absoluta. Seus templos eram vivos, seus rituais silenciosos. Mu é descrita por alguns como uma extensão ou desdobramento dessa linhagem primordial, uma civilização oceânica que teria cultivado a harmonia entre espiritualidade e a geometria da Terra. Já a Hiperbórea, situada miticamente no extremo norte do planeta, seria ainda mais arcaica. Não um continente físico, mas um estado de consciência polar, radiante, solar. Seus habitantes seriam seres de luz, anteriores à densidade da matéria. Os primeiros espíritos do ciclo humano. Atlântida, nesse contexto, não surge isolada, mas como um elo intermediário, a ponte entre os ciclos etéreos da Lemúria e a densificação material do mundo moderno. É a civilização que tentou unir o céu à terra e cujo fracasso, como lembra Hall, nos deixou um legado, não de ruína, mas de redenção codificada. Essas linhagens paralelas, Lemúria, Mu, Hiperbórea, representam, juntas, as camadas esquecidas da nossa memória espiritual coletiva, fragmentos de uma herança anterior à história escrita, que sussurram aos que ousam lembrar. Você não é apenas parte da Terra, você é herdeiro de mundos que o tempo não pode tocar. As pirâmides do Egito e da América Central, por exemplo, compartilham proporções matemáticas, alinhamentos astronômicos e finalidades rituais. Isso não é coincidência, diz Hall, é herança, é um padrão universal que ecoa uma ciência primordial, a ciência Atlante. E não só a arquitetura carrega esse legado, os símbolos também. A serpente emplumada, a cruz ansata, Ankh, o olho que tudo vê, o disco solar, a flor da vida, os labirintos, os obeliscos. Todos são expressões visuais de verdades espirituais profundas, transmitidas como sementes de um idioma esquecido, pronto para florescer, quando o solo da consciência estiver fértil. Por isso, Hall afirma: os deuses das civilizações antigas eram, na verdade, mestres iniciados, cujos ensinamentos foram divinizados pelas massas, incapazes de compreender sua profundidade. Esses mestres fundaram escolas de mistério, instituições invisíveis, dedicadas a preservar o conhecimento superior, até que a humanidade pudesse, novamente, suportar sua luz. No Egito, surgiram os mistérios de Ísis e Osíris. Na Grécia, os mistérios de Eleusis e Orfeu, preservados por Pitágoras e Platão. Na Índia, as tradições bramânicas e tântricas. No Tíbete, os lamazerias e os enclaves da tradição Bon.i, em todas elas, a mesma estrutura iniciática: queda, provação, renascimento. Um reflexo, em miniatura, da própria saga de Atlântida. Para Hall, os símbolos e rituais eram ferramentas pedagógicas para a alma.
Não meros adornos, mas chaves. Chaves para acessar estados alterados de consciência e reconectar-se ao arquétipo da sabedoria perdida. E esse fio dourado da tradição Atlante, aquilo que Hall chamava de linhagem esotérica da alma, jamais se rompeu, ele apenas se velou, transmutou-se, assumiu novos mantos, ocultou-se em novas linguagens e selou-se em novos juramentos. Para Hall, a maçonaria não é uma simples sociedade fraternal moderna. É o elo simbólico mais direto com a ciência sagrada Atlante. Seus rituais, seus graus, suas colunas gêmeas, Jaqen e Boaz, o compasso e o esquadro, o olho onisciente e a pedra cúbica são todos remanescentes de um sistema iniciático que remonta às escolas de mistério do mundo antediluviano. Em sua leitura, esses elementos não são metáforas vazias. São fórmulas codificadas para a reconstrução da consciência humana, expressões visuais de verdades metafísicas, inseridas em um teatro ritualístico que visa catalisar o renascimento interior do iniciado. Não por acaso, os símbolos maçônicos refletem com inquietante precisão os hieróglifos egípcios, os yantras da Índia, os emblemas herméticos e a geometria pitagórica. Essa recorrência não é acidental. É para Hall uma assinatura espiritual, um eco ordenado de uma mesma matriz de sabedoria cósmica, transmutada conforme os ciclos da humanidade. Ele afirmava que o Templo de Salomão, figura central no simbolismo maçônico, não representa uma construção física, mas o próprio templo do ser humano regenerado, reconstruído pedra por pedra, à imagem da perfeição atlante, harmonia entre corpo, mente e espírito. Outras ordens, como a Rosa Cruz, os alquimistas do Renascimento, os essênios, os gnósticos neoplatônicos e tradições como a Cabala e o hermetismo alexandrino, são, segundo Hall, ramos vivos de uma árvore cósmica, uma árvore que enraiza-se em Atlântida e floresce em ciclos de luz através das eras. Cada uma dessas tradições, ainda que envolta em véus distintos, guarda uma centelha do fogo sagrado, um fragmento do Logos primordial, que os sábios atlantes carregaram aos confins do mundo. Essas ordens não foram criadas para informar, mas para transformar. Não visam apenas transmitir doutrina, mas despertar a memória adormecida da origem divina da alma humana, o verdadeiro legado de Atlântida. E assim, nas sombras dos templos, à luz de velas e sob o silêncio do juramento, os mestres transmitiam fragmentos de Atlântida, de alma para alma. Mas tudo isso levanta uma questão inquietante. Se o conhecimento foi preservado, por que ainda vivemos na escuridão? Vivemos hoje um novo limiar. A tecnologia avança, mas o espírito retrocede. A informação se multiplica, mas a sabedoria escasseia. Estamos talvez como os últimos atlantes, à beira de uma nova queda, ou de uma nova ascensão. Talvez o mistério maior não seja sobre a queda de Atlântida, mas sobre o que faremos com a verdade quando ela finalmente emergir. Estaríamos prontos para reconstruir a ponte entre o visível e o invisível. Estaríamos prontos para nos tornarmos, nós mesmos, os novos atlantes. Atlântida não está perdida. Ela está adormecida dentro de nós. Na visão de Manly P. Hall, o destino de Atlântida nunca foi o esquecimento, foi a ocultação. E como toda verdade oculta, ela não aguarda por arqueólogos ou submarinos, mas por despertos, aqueles capazes de enxergar além da matéria, de decifrar os símbolos, de escutar o silêncio ancestral que pulsa no sangue da alma humana. A história de Atlântida não é apenas uma narrativa antiga. Ela é um espelho arquetípico da trajetória espiritual de cada ser humano. Atlântida representa a queda do homem,
não apenas em termos geográficos, mas em termos de consciência. O momento em que o ser, uma vez unido ao divino, se deixou seduzir pelo poder, pelo ego, pela tecnologia sem alma. E como reflexo disso, veio a ruína. Mas os iniciados sabiam, todo colapso é também um chamado. A queda é o início da ascensão. A destruição é o parto do renascimento. Segundo Hall, as escolas de mistério, os herdeiros espirituais dos Atlantes, existem até hoje, embora ocultas sob nomes simbólicos, fraternidades discretas e tradições filosóficas que atravessaram os séculos como rios subterrâneos de luz. Essas escolas, afirma ele, têm uma única missão: restaurar o homem à sua condição divina original, trazer de volta o elo perdido com a fonte. Essa restauração não é teórica, ela é vivencial, é uma jornada de autodomínio, alquimia interior e redenção simbólica que cada iniciado percorre por mérito, coragem e anseio da alma. Cada símbolo, cada ritual, cada mito é uma chave, um mapa cifrado, para reconectar o ser humano com o arquétipo Atlante, não como passado perdido, mas como futuro reencontrado. Os mitos, dizia Hall, são como espelhos velados. Eles não contam o que foi, mas o que é sempre. São mapas da alma, cifrados em narrativa, para que possamos, ao ouvi-los, nos lembrar de nós mesmos, quando o indivíduo compreende que as pirâmides são livros, que os mitos são instruções e que os símbolos são janelas para o divino. Ele deixa de ser espectador da história e torna-se herdeiro dela. Para Hall, a humanidade caminha para um ponto crítico, um novo limiar. Assim como houve um fim em Atlântida, há um novo começo à vista. E mais uma vez, os sinais se multiplicam. O despertar da consciência global, o interesse pelo oculto, a busca pela verdade além dos dogmas. Tudo isso são sintomas de um retorno dos mistérios. Quando o discípulo estiver pronto, o mestre aparecerá. E talvez o mestre seja Atlântida renascendo dentro de nós. Mas essa nova era não será presenteada, será conquistada por meio do autoconhecimento, da lapidação interior e do alinhamento com as leis cósmicas que os Atlantes conheciam tão bem. Hall acreditava que ordens como a maçonaria, a Rosa Cruz, os essênios, os alquimistas e até mesmo movimentos filosóficos modernos eram continuações fragmentadas dessa tradição atlante, cada uma guardando uma peça do quebra-cabeça, um raio do sol central, que um dia voltará a brilhar pleno sobre a Terra. Essa é a grande obra, o Magnum Opus, a missão invisível de todos os buscadores da verdade: reerguer Atlântida, não como continente, mas como estado de consciência. E a pergunta final, inevitável, ressoa como um trovão silencioso: e se você for um desses herdeiros? E se, dentro de sua memória espiritual, existirem ecos de templos de cristal, bibliotecas estelares e ciências que moldam a alma com a mesma precisão com que os Atlantes moldavam a pedra? E se a Atlântida que você busca no mundo externo estiver esperando para despertar dentro de você? A queda foi real, a perda foi profunda, mas o retorno é inevitável, pois nada verdadeiramente sagrado se perde, apenas se oculta, esperando pelo momento em que a alma, sedenta de verdade, abra novamente os olhos da eternidade. Se algo dentro de você despertou, esses são os códices essenciais deixados por Manly P. Hall, fragmentos vivos da tradição atlante, ocultos em páginas, esperando serem decifrados. 1. The Secret Teachings of All Ages, 1928. A obra monumental de Hall, um verdadeiro grimório filosófico. Aqui,
Atlântida é revelada como o berço oculto da humanidade espiritual, e seus ecos sagrados são traçados nos mistérios do Egito, Grécia, Índia e América pré-colombiana. A simbologia moderna, maçônica, alquímica, hermética, é apresentada como herança direta dos antigos iniciados Atlantes. 2. Atlantis and the Gods of Antiquity, 1948. A chave direta para compreender os deuses civilizadores como remanescentes atlantes. Paul sugere que mitos como Quetzalcóatl, Osíris e Viracocha são máscaras arquetípicas dos mesmos instrutores de eras perdidas. O mito do dilúvio, a destruição e a promessa do retorno, tudo parte de um drama cósmico recontado por civilizações ao redor do globo. 3. Lectures on Ancient Philosophy, 1937. Um tratado profundo sobre a filosofia perene como continuidade da ciência espiritual de Atlântida. Une a metafísica pitagórica, a cosmogonia platônica e os mistérios herméticos, sob a ótica de ciclos cósmicos, nascimento, queda e renascimento das civilizações da alma. Atlântida aqui é o elo oculto entre o céu e a terra. 4. The Initiates of the Flame, 1922. Obra poética e simbólica, onde Hall evoca a memória da Atlântida como o templo perdido do fogo sagrado. Cada rito iniciático é apresentado como uma tentativa de reacender essa chama primordial, a mesma que os Atlantes carregaram através dos véus do tempo. Um convite à iniciação interior. 5. Atlantis, An Interpretation, 1946. Obra densa, técnica e altamente esotérica. Analisa os textos de Platão, Timeu e Critias, sob a lente simbólica e metafísica. Apresenta o diagrama da chave órfica, interpretando Atlântida como o drama da alma que desce ao mundo material e o chamado para seu retorno à luz. É o mapa iniciático da saga humana. E caso você queira algum vídeo específico sobre uma dessas obras, deixe aqui nos comentários. Se essa jornada ressoou em sua alma, manifeste sua presença. Curta, ou comente, compartilhe. Este canal é um farol, mas é sua luz que o mantém aceso. Juntos, reconstruímos o templo invisível. Inscreva-se e continue conosco nessa busca sagrada pelos mistérios eternos. Pois este canal não é apenas um lugar, é um portal, e sua consciência, a chave.